E agora, mais uma aula da Home University. Sua casa, sua universidade. Muito bem, a aula de hoje se refere a tendências da liderança. No ambiente competitivo atual, os líderes estão continuamente buscando novas ideias e abordagens para melhorar sua compreensão de liderança. Eles precisam estar atualizados sobre as demais tendências atuais, que influenciam o seu empreendimento, o seu ministério, seus liderados e atitudes em relação ao modo de trabalho que hoje se desenvolve. Estas são as 5 tendências que nós separamos para falar hoje com você nessa aula sobre liderança interpessoal. Vamos lá. A primeira é uma bem comentada, que é nova, acabou de chegar, é a coaching. É uma nova tendência na liderança eficaz. Coaching tornou-se extremamente popular em diferentes organizações. Olha, ao treinar a gerência, fornece ideias, feedback, consulta liderados, mas as decisões acabarão sendo deixadas nas mãos dos seus líderes. Coach, no caso, é um treinador, é como se fosse alguém coordenando um time, ele dá as condições do time de trabalho. O coach prepara os líderes para os desafios que eles enfrentarão. Quanto mais alto for o nível da habilidade e experiência de um líder, mais treinamento ele vai precisar. Quanto mais for habilidade, mais. Porque quanto mais hábil, mais atuação. E isso faz com que o trabalho seja abrangente. As interações de liderado têm como líder são melhores oportunidades para melhorar suas respectivas habilidades. Tá vendo? Mais habilidades, você precisa mais trabalhar. O coach permite que os liderados sejam excelentes. E excelência é isso aí. Mais habilidades, mais trabalho. Suas tarefas vão incentivar a confiança nessa liderança e é extremamente importante saber que a administração transmite crença e que os líderes superarão as expectativas. Isso os ajuda a fazê-lo. O coach faz isso aí. Quanto mais habilidade, mais trabalho para você desenvolver e passar para um patamar maior, Segundo, o empoderamento dos liderados. À medida que a organização e as igrejas se tornam cada vez mais sem fronteiras, o empoderamento dos funcionários se torna cada vez mais importante. Essa tendência de liderança permitiu que muitos líderes participassem da vida ativa da organização através de um processo de tomada de decisão. Mas tem que ter muita confiança, é uma questão até de lealdade. O empoderamento de líderes também é um método para construir a autoestima da liderança e também pode melhorar a satisfação de todos os liderados. Também vincula mais perto aos objetivos da organização e servirá, gente, para aumentar mais o seu orgulho, no bom sentido, em seu trabalho, lealdade, que é a coisa mais importante nesse processo, a lealdade, ok? A terceira liderança, muito falada hoje, é a tal da liderança global. À medida que as corporações se tornam cada vez mais internacionais, há uma tendência, uma demanda crescente por líderes que sejam mais globais, que tenham uma visão mais diferenciada da vida sobre a organização. Embora muitas das qualidades que tornam um líder doméstico bem-sucedido, também pode tornar um líder global de sucesso. As diferenças estão nas habilidades do líder de assumir uma perspectiva global. Aí você vê a habilidade dele. Líderes globais são frequentemente empreendedores. Eles terão a ambição de levar suas ideias, a estratégia através das fronteiras, combinação de culturas. Eles também terão que desenvolver a compreensão cultural, que na verdade é o sentido maior. Os líderes globais devem ser sensíveis às culturas daqueles com quem trabalham. E não se importar onde estejam, eles vão fazer um bom trabalho a partir disso aí. Os líderes globais também devem ser adaptáveis e fazer parte da aceitação das normas culturais dos diferentes países nos quais eles estão trabalhando ou operando. Eles devem também saber quando adaptar-se à estrutura. Isso é muito casual quando há um líder transcultural, que trabalha com outra cultura. Então, isso vai ajudá-lo a ajustar melhor. E esse estilo de liderança, ele faz com que as pessoas que rodeiam sejam mais participativas. No entanto, por mais adaptável que seja o líder global, não deve se adaptar à ética ou valores para se adequar aos gostos locais. Se tiver alguma ética, algum valor que está corrompido, ele precisa corrigir e aos poucos transformar um ambiente de trabalho.
Os líderes globais também devem servir como modelos, combatendo a corrupção e não cedendo nunca a ela, né? Ok. A quarta liderança equitativa. É uma tendência importante na liderança, que é o tratamento, né, equitativo dos seus liderados. Isso não significa que cada pessoa será tratada da mesma maneira. Isso significa que todos terão ou receberão a quantidade de atenção individual que precisam para desenvolver o seu processo, e envolverá a liderança conhecendo seus liderados. Um bom líder conhece os seus liderados o suficiente para lhes dar o que precisam fazer, ou melhorar, ou realizar, ou um desempenho melhor. Então, para alguns líderes, isso pode significar mais estrutura. Para outros, pode significar mais liberdade. Bom, alguns líderes podem precisar ser monitorados com mais cuidado, com mais cautela, enquanto os outros podem trabalhar melhor de forma independente. Os líderes devem saber como tirar o melhor dos funcionários, ou dos líderes, ou dos que estão trabalhando, e como construir um relacionamento sólido com eles. A maneira mais eficaz de fazer isso, gente, é conhecê-los individualmente, nas suas tendências, e fazer uma aproximação maior, mas isso só pode ser feito de uma forma equitativa. Quinta e última tendência, a liderança de feedback. Aí os líderes aproveitam o feedback e ao fornecer feedback e se comunicar de forma eficaz, os líderes maiores poderão fornecer aos liderados as ferramentas próprias necessárias para melhorar o seu desempenho. É como trocar a roda de um carro sem a chave de roda. Na mão é difícil, mas se alguém fornecer a chave, fica melhor. O fornecimento de feedback não afetará a moral dos líderes, na maioria dos casos, mas permitirá que os líderes aprendam com seus erros e passem a executar melhor as suas tarefas, porque todo mundo precisa numa organização. A pior coisa é você liderar é não ter braços para se mover. O reforço positivo deve ser usado para incentivar o comportamento positivo dos líderes. Mas quando as críticas são necessárias, certifique-se de que é construtiva. Os líderes podem fazer isso da melhor maneira, dizendo aos liderados exatamente o que foi observado e como eles interpretam. Isso aí vai depender do modo como você coloca. Não coloque a pessoa, coloque a situação. Isso permitirá que os líderes entendam melhor que a liderança viu o seu desempenho e ao mesmo tempo entendeu alguns erros. Explique se houver um mal-entendido para que isso fique bem clarificado. Nunca critique a pessoa. Eu tenho dificuldade de entender esse negócio de crítica construtiva. Crítica é crítica. Eu acho que tem um estímulo, um incentivo. E nessa liderança global, na liderança, essa última que nós acabamos de colocar, ela tende a você participar, né, essa pessoa que é a liderança feedback, ela tende a você criar uma ponte, indo e vindo. Quando a ponte vir, quando vier até você, tudo bem, pode vir até de um jeito estranho. Mas o líder, ele tem pele grossa, tem casca que pode bater à vontade. Quem sente dorzinha, quem é sensível, não está pronto para liderar. E aí aquelas pessoas poderão externar feedback e você vai poder também assimilar as situações para corrigir. Olha, pessoal, tá vendo? Igreja local, empresa local, pequenos empresários ou pequenas igrejas, não tô aqui equivalendo igreja com empresa, mas a gente precisa entender que liderança faz parte do contexto. E às vezes estamos reclamando das coisas, do que está acontecendo, porque a gente foi um mau gerente. Tem que entender isso aí. Então, muito bom estar com você nessa aula, aprendendo um pouco mais sobre liderança interpessoal. Vamos seguindo. Até a próxima aula, se Deus quiser. Home University, sua casa, sua universidade. Atenção! Esta aula continua no próximo bloco.